Coríntios capítulo 11, versículo 1 a seguir. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aqui está Paulo falando ser imitador dele, como ele era de Cristo. A mensagem é um pouco longa, por isso eu não vou, talvez, dar outros capítulos e outros versículos, porque é um pouco longa. Vamos entender passo a passo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retende os preceitos como vou-lhe entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. E todo homem que ora e profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, tornando-se a mulher, portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosqueie-se também, mas se a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Somente até aí. Irmãos, já lemos a palavra do Senhor Jesus Cristo e eu vou, depois, ao decorrer do tempo, eu vou discorrer para mais na frente até que o capítulo seja completado, né, pelo menos alguns versículos, para não tardar muito, somente até aqui. Muitas vezes a gente para e fica perguntando, e muitas vezes não temos respostas, não encontramos resposta para aquilo que a gente anseia a entender. Eu me lembro que quando eu vim para a casa do Senhor, nós íamos caminhando sempre, quase todos os dias, daqui do Canaã, até a nossa sede ali na Cachoeira. E ali a gente passava, havia uma igreja aqui, grande, azul, e aquilo me indagava, eu perguntava, por que há essa diferença que parece ser um pouco grande? Por que ali usam um véu e por que nós não usamos? Essa era a pergunta que ficava comigo. E eu não encontrava a resposta para essa pergunta. Se há diferença, por que a diferença? Vamos lá. Aqui, na palavra do Senhor, vamos entender aonde que Paulo estava aqui. Em Corinto, né? A igreja de Corinto. Aqui diz assim: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Porque o homem, falando sobre o homem, para orar e profetizar, ele deve ter a sua cabeça descoberta. Isso inclui uso de chapéus, bonés, não pode ter a cabeça coberta. Às vezes pode ter algum pregador que pode estar pregando, né, em programa de televisão com um chapéuzão na cabeça, né? Mas não é normal, né? Pelo que diz aqui. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Então não pode orar e nem pregar com algo na cabeça. Nessa hora não.
Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, aí já vem diferente. Aqui. Desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Aqui nesse caso, a mulher que tem os seus cabelos curtinhos, descoberto, ela desonra, é como se estivesse rapado. Aqui o ensinamento de Paulo. Aonde que Paulo está? Com quem que Paulo está falando? Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosqueie-se também. Se ela não se cobre com o véu. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar, que ponha o véu. A Escritura, irmãos, ela não nos deixa enganado. O Senhor, Ele não vai exigir algo de nós para fazer parte de seus ensinamentos, vamos dizer, uma doutrina, né? Se nós não entendemos, se aquilo não for explicitamente claro. Tem que ser muito claro. E muitas das vezes, melhor se estiver aquilo apontando em mais partes, 1, 2, 3 ou até mais partes na Escritura com muita clareza. Alguém vai dizer assim, irmão Evânio, mas aqui diz que a mulher não se cobre com o véu, pode tosquiar, pode rapar. Mas se para ela é coisa indecente tosquiar, se é coisa indecente ela rapar a sua cabeça, que ela coloca o véu. O homem, pois, não deve cobrir a sua cabeça. É diferente. Alguém vai me perguntar, Evânio, aqui Paulo está mandando as mulheres colocar o véu na sua cabeça? Aqui está dizendo que está. Mas vamos entender isso no decorrer da mensagem. E, na verdade, Paulo pediu mesmo. Aqui está escrito, portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosqueia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar ou rapar, que coloque o véu. Paulo exigiu pessoas a colocar o véu. E o homem, ele exigiu que o homem não cobrisse a sua cabeça. Muito menos na hora da oração, não colocar nada, nem um chapéu, nem um boné, nada, descoberta, cabelos curtos, talvez que não cubra suas orelhas, né, os seus olhos, cabelos curtos, né? O homem, pois, não deve cobrir a sua cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Por isso que ele não cobre a sua cabeça, na hora da oração. Por isso que ele não pode deixar o seu cabelo comprido. Por quê? Porque ele é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Qual mulher que é a glória do varão? Nós vamos entender. Aqui, na igreja de Corintos, Paulo direcionou a sua palavra, aquele tempo ali, para um determinado tipo de pessoas, para uma classe de pessoas. Mas aqui, alguém vai me dizer, Evânio, esse negócio de usar o véu é uma doutrina, nós temos que fazer, é isso que nós vamos entender. Corintos é cheio
de muitos deuses. Bem nas entradas de Corinto, havia, hoje não existe mais, mas há restos históricos, que há restos daquele templo, o maior templo de Corinto, que é o templo Afrodite. Se alguém é uma pessoa que entende um pouquinho de história, basta um pouquinho vai entender do que eu estou dizendo, né? O que é o templo Afrodite, Evânio? Afrodite é o deus do amor, deuses, né, irmãos? Há muitos deuses. Nesse templo Afrodite, que invocava esse Deus, essa deusa do amor, ali é onde que rolavam muitas prostituições. Um templo sagrado a essa deusa. Corinto era um país com muitos pecados. E por que Paulo exigiu que as mulheres colocassem o véu? Porque Paulo sabia muito bem onde ele estava e com quem que eles estavam e as almas que era ganha ali. Aqui fala sobre cabeça raspada, cabelos curtos, e era assim, cabeça rapada e cabelos curtos em Corinto eram para as prostitutas que usavam as suas cabeças raspadas, cabelos curtinhos, principalmente ali no templo Afrodite. Aí vem a pergunta, irmão, por que as prostitutas em Corinto, por que elas rapavam as suas cabeças? Porque elas tinham os cabelos muito curtinhos. A Escritura aqui está explicando para nós. Entenda, irmãos. Olha, se para a mulher é coisa indecente rapar a sua cabeça, ou tosquiar, quer dizer, ter cabelos curtinhos, que coloque o véu. Para melhor entendimento, esse véu que Paulo pediu para usar, as almas que Paulo ia ganhando ali, até creio que até mesmo Paulo, posso imaginar, não sei se é verdade ou que Paulo estaria talvez em frente àquele templo Afrodite, ganhando aquelas almas. E aquelas prostitutas que usavam o seu cabelo curtinho, a sua cabeça raspada, era porque as mulheres honestas, as mulheres de boa índole, tinham postura, um cabelo grande, comprido. E as prostitutas, para diferenciar das mulheres honestas, para não misturar, para que os homens não busquem qualquer uma, elas tinham as suas cabeças raspadas para ter diferença das outras mulheres. Porque ali rolava muitas prostituições, principalmente no templo Afrodite, que invocava um Deus estranho, o Deus do amor, a deusa do amor. Mediante as almas que Paulo ia ganhando, mediante como aquele povo, as prostitutas vinham trazendo para o lado do Senhor,
elas não poderiam, irmãos, continuar com seus cabelos curtos, não poderiam continuar com a sua cabeça raspada como uma prostituta. Então, Paulo disse, se é indecente tosquiar o rapaz, gente, coloca o véu. Porque colocando o véu vai ser diferente. Por que colocar o véu? Porque elas não tinham cabelo na cabeça. Não poderia esperar cabelinhos que estavam curtinho crescer, porque os homens, quando batiam o olho, já iam. Esta é uma prostituta, onde seja, ou no templo ou nas ruas, era uma prostituta. Como que vai esperar cabelo crescer? O recurso de Paulo, olha, está complicado. Uma mensagem diretamente para pessoas de má reputação é que Paulo estava falando. Portanto, se vocês são almas que ele tinha ganhado, irmãos, muitos do templo Afrodite ou de alguns lugares por ali, Paulo era conhecedor de Corinto. Esse véu não era a vida inteira. E nós vamos entender aqui na Escritura. Era somente... Verdade, é isso mesmo. Porque elas aceitaram a Jesus, mas ia continuar sendo enxergada pela cidade de Corinto como prostituta, mas era evangélica, mas era cristã. Paulo ganhou, mas para eles não, era prostituta. Todos eram prostitutas, tinha cabelos cortados e curtinho, eram diferentes. Paulo pediu para usar o véu para diferenciar até que os seus cabelos venham a crescer. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Então, por esse motivo, Paulo exigiu usar o véu naquele tempo, unicamente ali em Corinto e neste lugar. A partir do momento que seus cabelos pegaram um tamanho grande, já não precisava mais de usar o véu. Já não usavam mais o véu. Mas se alguém pensar que isto, que é obrigado a usar um véu nos dias de hoje, é obrigado a usar? Não. É obrigado? Paulo quase ele que impondo para elas usar. Mas se você tem alguma imposição te obrigando a usar um véu, você era uma prostituta ali em Corinto? Você, por acaso, tem a cabeça raspada, careca? Está precisando realmente de usar? Não faz nenhum sentido, irmãos. Nenhum. Vamos continuar com a mensagem. E vamos ver até onde que vai. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar o rapaz, que ponha o véu. É indecente tosquiar e rapaz, coloque o véu. A palavra é direcionada para o grupo de Corinto. Vou para o versículo 10. Está no mesmo capítulo. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Vamos ver aqui, versículo 14. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? O homem ter o cabelo grande é desonra.
Não é agradável ao Senhor. Mas a mulher ter o cabelo crescido, olha a mensagem de Paulo. Ao mesmo tempo que ele pediu para usar o véu, aqui ele já fala diferente. Está contradizendo? A Bíblia não está contradizendo, não é contradição. Olha, mas se a mulher ter cabelo crescido lhe é honroso. Olha a palavra mais clara que existe, irmãos. Por quê? Porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Quando cresceu os cabelos, tira o véu. A mulher ter cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar do véu. Nós lemos lá atrás, aonde que Paulo pediu para usar o véu. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, né? Mas se a mulher, para a mulher, é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se que põe o véu, direcionado às prostitutas, incluindo as do templo Afrodite. Mas bem no final, ele já deixa claro que a mulher ter o cabelo crescido, deixar o cabelo crescer, lhe é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar do véu. Aquele véu era somente até os cabelos crescerem. Aqui na Escritura, se fosse para usar o véu nos dias de hoje, nós já vimos que não é necessário. Paulo foi bem claro. Vocês podem ver que não existe mais em lugar nenhum na Escritura que pede para usar o véu. Somente esse versículo que nós lemos, em lugar nenhum vocês vão encontrar. Somente este versículo aqui, em Coríntios 11. E o cabelo comprido, em quase toda a Escritura, vocês vão ver que para as mulheres é necessário. É porque este véu que Paulo pediu, separar as mulheres convertidas, as mulheres que iam convertendo para a igreja, para ter separação das mulheres prostitutas que tinham as suas cabeças rapadas. As mulheres que adoravam a deusa Afrodite. É por isso que Paulo ali permitiu para usar o véu. Mas, resumindo a palavra, já no final, Paulo já falou para as outras, olha, as mulheres ter o cabelo crescido é uma honra, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. E o melhor, uma obra da natureza do próprio Deus, que não pode nem se comparar com o véu, que é uma coisa terrena. A mulher tira aquilo que Deus deu, um cabelo comprido e honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Eu creio que a mensagem foi entendida, né, irmãos? Quem entendeu a mensagem? É isso, meu. Se fosse um caso diferente, que Paulo queria que as mulheres usassem véu, com certeza ia até ser mais claro, ia explicar que tipo de véu, qual o tamanho que é, que tecido, qual a cor, se é por aqui, se é até os pés, mas nada disso a Escritura não diz nada. É pesado esse véu, é leve, é de tecido fininho, é transparente, nada disso, nada se refere. É porque ali era somente para diferenciar das prostitutas. Somente isso, nada mais. Mas no final, mas a mulher ter o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. E veja o que Paulo fala aqui no versículo 16. Talvez o Espírito de Deus já sabia que algumas pessoas iam impor aquilo como doutrina, iam temar. Aí Paulo vem e ainda fala,
Mas se alguém quiser ser contencioso, nós lemos no começo, lá no versículo 1 de Coríntios 11, Paulo dizendo: irmãos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então vamos seguir os mesmos exemplos de Paulo, que é os exemplos de Cristo. Nós não temos tal costume. Olha, se alguém quiser ser contencioso com isso, contender, criar problemas, em questão de substituir o cabelo em lugar de véu, criar polêmica com isso, parece uma profecia para nós nos dias de hoje. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. Existe uma palavra mais clara do que é isto? Do que isto? Olha como que Paulo finalizou aqui no capítulo 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Mas se alguém porventura algum dia quiser contender sobre isso, quiser pelejar sobre isso, criar problemas sobre isso, nós não temos tal costume. Que crie seus problemas. Nós não temos, e muito menos a igreja de Deus. Então, irmãos, a palavra do Senhor é somente essa. Eu acho que ela foi bem clara. E creio que agora a dúvida acabou, né, irmãos? Se alguém tinha. Certo. Porque o cabelo foi dado em lugar do véu. Mas para as prostitutas, as ex-prostitutas, neste caso, para diferenciar, para se unir com a igreja, elas tinham o véu na sua cabeça. De sorte que quando olhava as mulheres que serviam a Deus com os cabelos compridos, e no meio delas tinha aquelas que tinham véu, já sabia. Essas são as que vieram do outro lado para cá. Foi as que o Senhor estendeu as mãos e trouxe para unir a igreja. São as almas que iam chegando em Corinto, que Paulo ganhava. É o Evangelho de Cristo, salvando as almas, as pessoas mais difíceis de converter. E após converter, já começavam com esta mudança. Que Deus abençoe a igreja do Senhor.